Olá pessoal, estamos aqui hoje para a gravação de mais uma videoaula. Hoje nós vamos estudar sobre comparação de frações. Vamos entender mais ou menos quando que uma fração é maior ou menor ou igual do que outra. E aí eu desenhei esses dois esquemas aqui para a gente entender essa ideia da comparação de frações. Vamos aqui nessa parte de cima. Eu tenho 5 desenhos aqui em cima e 5 aqui embaixo. Observe que esses círculos aqui em cima eu dividi em 5 partes. Cada círculo desse daqui está dividido em 5 partes iguais. No primeiro círculo aqui eu pintei uma dessas partes. No segundo eu pintei 2, no terceiro 3, no quarto 4 e no quinto 5. Bem, como é que a gente representaria a parte pintada desse primeiro círculo aqui em fração? Se tem uma parte pintada e o círculo foi dividido em 5 partes, o 5 é o nosso denominador. Diz em quantas partes foi dividido o nosso círculo. E a parte pintada eu represento como meu numerador. Nesse caso aqui foi 1. Então, essa figura aqui, a parte pintada representa 1/5. No segundo, a mesma coisa. Eu dividi em 5 partes, então eu escrevo 5 embaixo. E aí quantas partes foram pintadas? 2 partes. Então, é o meu numerador. No terceiro, a mesma coisa. Meu denominador sempre é 5. E o meu numerador é quantas partes foram pintadas. Nesse caso, 1, 2, 3. No quarto, 5 também, o denominador. E quantas partes foram pintadas? 1, 2, 3, 4. Então, meu numerador é 4. E no último aqui, o denominador sempre 5. E eu pintei todas as 5 partes. Então, é 5/5. Agora, observe nesse outro desenho. Eu também tenho 5 círculos, só que eu dividi eles em partes diferentes. O primeiro eu dividi em 2 partes. O segundo em 4. O terceiro em 6. O quarto em 8. E o quinto em 10. E aí, como é que eu represento em fração a parte pintada de cada um desses círculos? Vamos lá. O primeiro são 2 partes, eu pintei uma. Então, se é 2 partes, o meu denominador é 2. Quantas partes eu pintei? 1. Então, a fração que representa a parte pintada é 1/2. No segundo, eu dividi em 4 partes. Então, o meu denominador vai ser agora 4. Quantas partes eu pintei? 2. Então, a fração que representa a parte pintada desse círculo é 2/4. No terceiro círculo, eu dividi em 6 partes. Logo, o meu denominador agora será 6. As partes pintadas foram 3. 1, 2, 3. Então, o meu numerador é 3. A fração que representa a parte pintada é 3/6. No quarto, eu dividi em 8 partes. Então, o meu denominador é 8. Sempre o número de partes que eu dividi a figura. Pintei 4 dessas partes. Logo, o meu numerador será 4. No último círculo aqui, eu dividi em 10. Então, o meu denominador é 10. E o número de partes pintadas será 5. Logo, será o meu numerador. 5/5 é a fração que representa o último círculo aqui. Agora, vamos comparar essas frações aqui, uma com a outra, para saber quem é maior do que quem, se existe alguma igual a outra. Vamos lá. Vamos começar desses círculos de baixo. Observem o seguinte. No primeiro círculo, eu dividi ao meio e pintei uma das partes. Note que o círculo está dividido ao meio. No segundo círculo, eu dividi em 4 partes. Pintei 2 dessas partes. E observe que essas 2 partes pintadas, elas são exatamente iguais à parte que eu pintei no primeiro círculo. Ou seja, 2 dessas partes
é igual a uma do primeiro círculo. Então eu posso dizer que essas frações 1/2 e 1/4 e 2/4, elas são iguais. Porque apesar dos meus denominadores ser diferentes, a área aqui pintada é igual nos dois círculos. E se você observar, em todas essas frações, nós pintamos metade do círculo inteiro. Ele foi dividido em mais partes, porém, sempre foi pintado a metade dos círculos. Então, ó, note ou observe que todas essas frações, elas vão ser iguais. 1/2 é igual a 2/4, que também é igual a 3/6. Por quê? Porque a área pintada aqui, ó, sempre é metade do círculo. E aqui também é igual a 4/8, e é igual também aqui, 5/10. Agora, ó, olha só, no primeiro esquema aqui em cima, os círculos eu dividi sempre nas mesmas quantidades de partes. No caso aqui foram 5. Então, ó, eu posso dizer que a primeira fração aqui, 1/5, ela vai ser o quê? Menor que a fração 2/5. Veja que a área pintada aqui é maior do que o primeiro desenho. E então é por isso que eu posso afirmar que a fração 1/5 é menor do que a fração 2/5. No terceiro desenho aqui, ó, eu pintei 3 partes. Logo, a fração 2/5 ela será menor do que a fração 3/5. Por quê? Porque a área pintada aqui, ó, é maior do que a área pintada no segundo círculo. E se você observar, as frações seguintes sempre vai ser maior do que a anterior. 3/5 é menor do que 4/5 e 4/5 é menor do que 5/5. Então, ó, em comparação de frações, quando o denominador é igual, nesse caso aqui, o denominador é 5, basta você olhar para o número de cima, que é o numerador, para saber se ela vai ser maior, menor ou igual. Se os denominadores forem iguais, a fração menor sempre será a de numerador menor. Por exemplo, se eu tenho aqui 3/8 e 7/8, qual dessas frações é maior do que a outra? Observe, o denominador nas duas frações é 8. Então eu vou olhar apenas para o numerador, já que os denominadores são iguais. E vou comparar os dois números de cima, os numeradores. Quem é maior do que quem? 3 ou 7? Logo, eu sei que 3 é menor do que 7. Então, ó, a fração 3/8 ela é menor do que a fração 7/8. Mais um exemplo. 1/10 e 9/10. Mesma coisa, ó. Denominadores iguais. Se os denominadores são iguais, observe os numeradores. Quem é menor? 1 ou 9? Logo é 1, né? Então, 1/10 é menor que 9/10. Se a ordem fosse diferente, por exemplo, 9/10 e 1/10, você escreveria aqui 9/10 é maior do que 1/10. Então, o sinal de comparação aqui, ó, vai mudar. Quando muda a ordem, o sinal também muda. Porque você tem que comparar da esquerda para a direita. Nesse caso aqui, 1/10 é menor do que 9/10. Essa é a comparação. No segundo caso aqui, eu estou dizendo que 9/10 é maior do que 1/10. Então, o sinal tem que mudar, porque vai da ordem da leitura. Bem, nós já vimos quando comparação das frações quando os denominadores são iguais. Mas quando os denominadores são diferentes, como é que a gente vai fazer para comparar essas frações? Bem, observe nesses círculos que eles são todos iguais. A circunferência deles são iguais. Porém, nós fizemos divisões diferentes em cada círculo desse. E é por isso que gerou frações com denominadores diferentes. Então, vamos comparar, por exemplo, aqui 1/2 e 2/5, utilizando as ideias das figuras. O que eu fiz? Eu peguei dois retângulos de mesmo tamanho. Note que nos círculos, eu peguei círculos do mesmo tamanho. Então, a ideia é essa, é pegar figuras de mesmo tamanho.
para você comparar frações com denominadores diferentes. Porque o que vai acontecer? Nos círculos você viu que, mesmo com os denominadores sendo diferentes, as frações representam a mesma parte do círculo, ou seja, metade sempre vai ser metade desse círculo. No mesmo caso aqui, ó, nas frações 1 meio e 2 quintos, que nós vamos comparar, eu peguei o quê? Dois retângulos de mesmo tamanho. E aí o que eu fiz? No primeiro retângulo eu vou representar a fração 1 meio. Então eu vou pintar aqui metade desse retângulo. No segundo retângulo eu vou representar a fração 2 quintos. E aí eu vou pintar a parte correspondente a 2 quintos. Nesse caso são duas partes do retângulo. Então, olha só. Na primeira figura eu tenho 1 meio e na segunda eu tenho 2 quintos. Note, quando eu faço esse desenho, fica fácil comparar essas duas frações e ver qual é maior do que a outra. Note que a fração 1 meio ela será um pouquinho maior do que a fração 2 quintos. Veja que se eu dividir o retângulo que representa a fração 2 quintos ao meio, vai sobrar um espaçozinho aqui ainda sem pintar. Então eu posso afirmar que a fração 1 meio é maior do que a fração 2 quintos. Vamos comparar mais duas frações. Fração 3 quartos e 5 sextos. Observem para os denominadores, 4 e 6. Então, vamos pegar a ideia dos retângulos, que é mais fácil de desenhar. Vamos desenhar dois retângulos iguais. E aí, ó, em um dos retângulos, nós vamos dividir em 4 partes e o outro a gente vai dividir em 6 partes. Vamos lá. O primeiro retângulo eu dividi em 4 partes. Então, eu vou representar nele a fração 3 quartos. O segundo retângulo eu vou dividir em 6 partes. Então, aqui está dividido em 6 partes. Logo, vou representar a fração 5 sextos. Bem, vamos representar a fração 3 quartos no primeiro retângulo, desenhando 3 partes desse retângulo. Aqui está representada a fração 3 quartos. E agora nós vamos representar a fração 5 sextos. Ou seja, vamos pintar 5 partes dessa figura. Comparando essas duas figuras, você seria capaz de dizer qual dessas frações é maior que a outra? É fácil perceber que a fração 5 sextos ela é um pouco maior do que a fração 3 quartos, comparando os desenhos. Veja que a área pintada aqui é maior do que a área pintada aqui. Então eu posso afirmar que a fração 3 quartos é menor do que a fração 5 sextos. Então, comparação de fração, uma forma fácil e prática é utilizando os desenhos. E aí, se os denominadores forem iguais, você vai observar apenas para os numeradores. E a fração menor sempre será a de menor numerador. Quando as frações tiverem denominadores diferentes, você faça os desenhos e faça a comparação da área pintada. E aí você vai descobrir qual dessas frações será maior que a outra. Então a aula de hoje vai ficando por aqui. Eu desejo a todos bons estudos.